hoje nós vamos ler só os versículos 20 até o versículo 23 de João, capítulo 17. E João anota a oração de Jesus dizendo assim: minha oração não é apenas por eles são os 11, tá? Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Aqui estamos nós. Jesus está orando por nós. E ele diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que todo mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Agora nós entendemos o porquê que Paulo está dando um puxão de orelha na igreja de Corinto, quando a igreja de Corinto participa da ceia sem levar em consideração a sua unidade como o corpo de Cristo. Por isso Paulo diz, quando vocês chegam lá, uns enchem a pança, outros saem com fome. Uns se embriagam e outros ficam sem ter o que comer. Vocês não estão entendendo a unidade de vocês. Por isso peço para que cada um examine-se a si mesmo. E aí então coma daquele cálice. E aí começa o versículo 23, porque na noite que foi traído, o Senhor Jesus pegou o cálice, e aí ele explica essa ideia da ceia. João 17 mostra que logo depois de sair desse cenáculo, Jesus fala sobre a unidade que nós devemos ter uns aos outros. E é tanta informação nesses poucos versículos aqui, gente, que é assustador. Leia comigo novamente o versículo 20 e um pouquinho do 21. Minha oração não é apenas por eles, rogo também para aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Paramos aí. Esta é uma das afirmações mais profundas de toda a Bíblia. Só em um lugar você vai encontrar algo que Deus de dois faz um. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Quando ele fala de marido e mulher, e ele diz assim: e deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Não existe outro ponto da Bíblia que fala sobre muitos serem um, e agora Jesus resgata aqui, dizendo que para que todos sejam um. Unidade na igreja é algo extremamente importante para Cristo. Então a comunhão, ela nasce a partir do sacrifício de Cristo para mim e para você. Deus sempre trabalhou com mais do que um. Às vezes a gente vive uma sociedade hoje que ela é muito individualizada, é o eu. Mas Jesus nunca ensinou a gente a olhar para o eu. Porque se você olhar desde a criação, quando Deus cria Adão, ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Tem que ter mais alguém. Criarei para ele uma mulher. E aí depois de um casal, Deus chama uma família. Porque ele chama Abraão, Gênesis capítulo 12, mas ele não diz que Abraão ficaria abençoado sozinho, ele diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A partir de Abraão, Deus cria um povo, que é a nação de Israel, que depois ele tira do Egito. E depois desse povo, agora, Deus cria a igreja, um grupo de pessoas. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que o individualismo na igreja é algo que não existe para Deus. É incabível. Eu fazer parte de um corpo onde eu penso só em mim, não funciona. Não é assim. Não dá. Então todos nós temos que ser um. E a unidade da igreja, então, ela não é um assunto secundário para Deus. Ela é primário. É o primeiro ponto que a igreja precisa levar em consideração. Isso nos leva agora a olhar a segunda parte do versículo 21. Então já entendemos a importância de ser um. E aí Cristo fala assim, como tu estás em mim e eu em ti. Essa é a segunda parte do versículo 21, eu divido em 3. Porque aqui agora tem algo importante. Significa que a comunhão, ela é um reflexo da Trindade. Se tem um assunto
do qual a gente fica extremamente complexo de explicar para qualquer pessoa, é a Trindade. Se você tentar explicar isso um dia para alguém, você vai ver o quão difícil é explicar que um só Deus, três pessoas unidas. Agora, melhor do que explicar, é que Jesus disse: vocês não precisam explicar. Vocês só precisam viver isso. Como é que Farroupilha vai entender um Deus trino? Quando a aliança bíblica de Farroupilha mostrar para essa cidade um Deus trino, único, por meio de nossos relacionamentos, por meio de nossa unidade. Quando alguém fala alguma coisa e é surpreendido. Por exemplo, eu gosto muito da Aliança Bíblica do Bairro Décimo, como eles não estão aqui, posso falar bem deles, sem que eles se exaltem, né? É uma igreja extremamente generosa, que ajuda pessoas quando precisam. Quando alguém levanta uma mão dizendo: eu preciso de alguma coisa, alguém chega junto e diz: estamos dentro. E aí, quando você vai explicar, por exemplo, eu lembro com a Simone, quando ela fez uma cirurgia do joelho, e nós não tínhamos dinheiro para pagar a fisioterapia, e a gente disse: cara, vamos lá, Deus vai dar o jeito dele, vamos sem fisioterapia. Alguém chegou e disse: nós pagamos a fisioterapia da Simone. E quando ela foi para a clínica de fisioterapia, ela estava conversando, e ela falou para o médico, ela disse assim: nós não tínhamos dinheiro para fazer, mas sabia que a nossa igreja levantou recursos para que eu estivesse aqui? E o fisioterapeuta disse assim: me explica melhor isso. E daí, quando a Simone estava explicando, ele chamou a esposa dele: vem cá, olha a história dessa menina aqui. Porque tudo que a gente sabe é que a igreja pede dinheiro. É a primeira vez que nós estamos vendo a igreja dar dinheiro. Quando nós quebramos o mundo fica sem o que dizer a respeito de nós. Quando nós fazemos a unidade funcionar, eu não vou precisar explicar nada. Eles vão olhar para nós, e o fato de ficarem constrangidos com isso vão fazer eles pelo menos dizer assim: eles são meio doidos, mas eles amam o Deus deles. E mais do que isso, amam uns aos outros a ponto de investirem até dinheiro em necessidades de pessoas. Então isso é importante. Então a unidade, ela reflete a Trindade. Imagina se faltasse, nós estamos falando de Deus e não tem como faltar, né? Se faltasse alguma coisa com o filho, se o pai ia ficar olhando para o céu, não, porque eles já estão lá, né? Ficasse olhando para um lugar dizendo assim: puxa vida, né? O meu filho está precisando de alguma coisa. E o Espírito Santo olhando para o outro lado, dizendo: pois é, né? O que será que vai acontecer? Não. Obviamente, eles estariam juntos. É assim que tem que ser a nossa unidade. Nós não podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro enquanto um irmão não consegue fazer isso do mesmo jeito. Isso é a nossa unidade. Então a nossa unidade, ela é tão grande que ela representa a Trindade. E é assim que Farroupilha, Caxias do Sul, Bento Gonçalves vão conhecer o Deus Trino. Não é por meio de teorias teológicas, é por meio da prática. Isso é legal. Então a unidade, ela é generosa. O que nos leva agora à terceira parte do versículo 21, que diz assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui está a nossa missão. Nós devemos viver a unidade para que o mundo seja impactado de tal forma com nossa unidade que ficam constrangidos com isso. É assim que nós devemos viver. Não adianta nós virmos de fora, não entendermos a nossa unidade comprada por Cristo, virmos aqui participar desses elementos e sair como se nada fosse. Nós precisamos estar intimamente ligados, intimamente conectados uns com os outros. O que nos leva agora à compreensão de mais uma etapa, que nosso evangelismo não acontece só por palavra. Nosso evangelismo acontece quando o mundo observa a gente a viver. Por quê? Porque essa é a nossa missão, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não é nosso argumento teológico, não é nossa explicação a respeito da Bíblia, não é a nossa história reformada que vai fazer com que as pessoas entendam o Evangelho. Mas é como nós vivemos uns com os outros. E aí o povo vai dizer: eu acho que Jesus enviou esse povo.
Por quê? Porque eles vivem de uma forma inacreditável. Inacreditável. Deixa eu me aproximar um pouquinho para ver como é que acontece. E é aí que a coisa funciona. Não estamos aqui para largar ao mundo argumentos, estamos aqui para viver de tal forma que o mundo olha e diz, deixa eu ver o que está acontecendo, e você passa a fazer parte. Esse é o objetivo. Essa é a questão. E nós precisamos levar isso muito a sério. Por quê? Porque aí nós temos agora a primeira parte do versículo 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Quando nós vivemos a unidade, nós vivemos a glória de Cristo. Hoje nós temos um cristianismo, às vezes um tanto artificial, em que ele quer produzir glória. Então, há algum tipo de igreja que tenta produzir uma glória visível. E aí vira meio que um espetáculo, uma coisa estranha, mas que é pouco duradoura. Dá aquele flash e depois eu preciso de mais. Agora aqui nós temos uma fórmula de como a glória de Deus é vista. E ela não é vista por música, por sons, por luzes, por show, pela altura do nosso louvor, pelo quanto gritamos ou caímos em um lugar. Mas nós recebemos a glória para que sejamos um. E viver a unidade da igreja é viver a glória de Deus. Então o cristianismo saudável está envolvido enquanto eu levo o outro a sério na minha vida. E vice-versa. Sem necessidade de espetáculo. Porque o espetáculo é a própria glória de Deus que faz isso. Porque se fosse o espetáculo, quanto mais bombástico fôssemos, melhor seríamos. E a glória de Deus vai se abaixando, porque na verdade o que acontece? Nós vamos pelo espetáculo. Agora, quando nós vivemos na simplicidade dos nossos relacionamentos de forma profunda, a glória de Deus se torna o grande espetáculo. E aí ele é engrandecido e não nós, e não o que fazemos. Por isso eu não posso ter orgulho nenhum, eu sou um grande super pregador. Se eu ofendi a glória de Cristo com isso, as pessoas vão ouvir porque, eu vou ouvir lá porque é o Edgar, o grande pregador, falando. Vocês têm que me ouvir porque eu estou falando a Bíblia e é ela que revela a glória de Deus. Por isso que quando nós somos movidos por grandes pregadores, até o nosso cristianismo está meio doente. Porque nós temos que procurar a Bíblia. Não, mas aquela banda de louvor, aquele negócio lá. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Só estou dizendo cuidado. Porque quando isso acontece, nós deixamos de apreciar o nosso domingo com o nosso violão, sendo muito fiel com o que Deus está fazendo aqui. Mas a glória de Deus está em ambos os lugares, eu espero. Mas existe um lugar onde a glória de Deus é mais ofuscada. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nossa vida, mais do que ser vivida à sombra de grandes sermões de pregadores, tem que ser vivida à sombra de relacionamentos profundos que nós temos uns com os outros. Por isso viemos aqui participar da ceia, porque somos um com Deus e um com os outros. Por isso existem algumas vertentes do cristianismo que inclusive chamam esse momento de comunhão. Porque a nossa comunhão é com o Pai e também com todos os outros. A igreja primitiva, quando nós estudamos isso, ela nos ensina muita coisa a respeito disso. Então, Deus está nos transmitindo a sua glória. Ao mesmo tempo, nós podemos olhar agora para o versículo 23. Eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Talvez, às vezes, a gente diga assim, puxa, eu não sou uma pessoa evangelística. Por que não? Porque às vezes nós achamos que evangelismo é só aquela pessoa que consegue ir um contato, vai na casa de alguém e explica o evangelho. E isso é evangelismo. Não estou dizendo que não é. Mas alguns dizem, então eu não tenho essa possibilidade. Pois é, mas olha que interessante que evangelismo está em uma atitude de amor com o próximo, onde eu impacto ele com o amor de Cristo. Todos nós somos evangelistas, em potencial. Porque nós trabalhamos em algum lugar, nós
nos envolvemos com pessoas, às vezes vamos numa academia, ou estamos numa escola, ou vamos a uma faculdade, ou temos alguma outra atividade onde outras pessoas são envolvidas. Se você amá-las o suficiente, isso é evangelismo. Isso é evangelismo. Quando nós nos preocupamos com o outro e pedimos como ele está, e mostramos um sincero coração de nos aprofundarmos naquilo que ele é, ele vai estar conosco. Então a igreja é essa união perfeita. Agora eu vou te dar um alerta. Cuidado. Porque às vezes nós achamos que porque Cristo comprou a igreja, nós vamos chegar em um corpo perfeito, bom, onde eu nunca me decepciono, onde todos os desejos das pessoas são sempre bons e amáveis. E aí eu vou dizer para você, não é assim. Você está aqui dentro? Você está em construção? Há alguns pensamentos e posicionamentos teus que não são de acordo com o Evangelho? Isso já é o suficiente para a igreja estar estragada. Agora, junte mais de 100 pessoas no meio disso, da mesma forma, estando em construção, é assim que funciona. Por isso que igreja, e eu acho que Cristo compara com o casamento. Eu não quero criar briga aqui, tá? Mas provavelmente você não casou com a esposa perfeita. E nem teu marido é perfeito. Sabe o que é pior? Teus filhos não são perfeitos. Mas nós os amamos incondicionalmente, não é? Nosso marido, nossa esposa, por mais que às vezes nos dá vontade de sumir, ainda é aquela pessoa em quem nós temos o depósito do nosso amor, e é ele que nós vamos manter nossa dignidade, fidelidade, amor incondicional. Então o casamento é um laço indissociável, não porque as pessoas são perfeitas. Ele é um laço indissociável porque as pessoas têm um compromisso uma com a outra. E quando eu olho para a minha mão esquerda, eu lembro que eu tenho um compromisso com alguém que está usando um anel que é exatamente igual em um outro lugar, mesmo que eu não esteja no mesmo lugar que ela. Então, mesmo que eu não tenha casado com a esposa perfeita, embora a minha seja, né? Nós cumprimos o nosso amor. E os nossos filhos a mesma coisa. Às vezes o teu filho vai te dar vontade de dizer assim, cara, o que aconteceu com isso aqui? Veio com defeito de fábrica, só pode. Né? Mas nós amamos incondicionalmente ele. Por quê? Porque é nosso filho. E eu posso até xingar, mas ai de alguém que fala mal dele. Não é assim? É assim. Assim é a igreja, gente. Nós não somos perfeitos. E eu tenho que entender que o irmão que está do meu lado não é perfeito. Mas ele foi comprado por um preço altíssimo. O sangue do Senhor Jesus derramado na cruz. E só por esse fato já é o suficiente para eu amá-lo de forma incrível. Então a pessoa que está do teu lado, você pode até olhar e dizer, meu Deus do céu. Sim, mas se ele está aqui, o preço dele para entrar no céu foi o mesmo que o teu. O sangue de Cristo. Não somos melhores do que ninguém porque conhecemos mais teologia, porque nos envolvemos em algum ministério, porque temos algum tipo de especialização, porque estudamos mais, porque estamos há mais tempo na igreja. O preço foi o mesmo. Uma gota preciosa do sangue do Filho de Deus que se entregou por nós. E se é isso, então já é o suficiente para eu amar essa pessoa. E talvez até dizer, Deus, eu não sei o que tu viu nele. Mas se tu viu, eu quero ver também. E talvez o outro esteja olhando para nós, dizendo assim, eu não sei o que tu viu nele, Deus. Mas se tu viu, eu quero ver também. Essa é a nossa comunhão. E é por isso que nós levantamos de manhã e nos reunimos todos aqui para participarmos de dois elementos que representam aquilo que comprou o nosso acesso ao céu, junto com aqueles que também estarão no céu conosco.
E esse é o nosso benefício. E tudo isso agora vira a honra e a glória de Cristo em todos os momentos. E rapidinho para você, eu quero só olhar com você algumas dicas sobre como nós podemos andar de forma mais plena com Jesus. Então, primeira coisa, faça todo esforço, como Paulo já falou em Efésios, para preservar a unidade que Cristo já comprou. A gente não fez nenhum esforço para sermos esse corpo aqui. Foi Cristo. Então eu faço todo o possível para manter essa unidade. Então façam isso. Segunda coisa, ame as pessoas reais. Não ame o ideal das pessoas, ame as pessoas reais. Hoje nós vivemos em uma sociedade em que nós nos vendemos muito nas nossas redes sociais. E lá está aquela pessoa perfeita que a gente mostra. Não ame as pessoas das redes sociais. Ame as pessoas reais. Aquelas que têm dificuldades, aquela que tem opiniões complexas, diferentes da minha, aquelas que vão fazer coisas diferentes, aquelas que às vezes serão movidas por coisas que não são dignas do Evangelho, porque eu sou assim. Então ame essas pessoas reais. Terceira é, resolva seus conflitos rapidamente. Senta, conversa, ora, chama para um café, explica com educação, mas resolva. Não vá dormir com alguma coisa que ficou mal atravessada, sem dizer para a pessoa, ok, gostaria de tomar um café com você e ter uma conversa profunda contigo, porque eu te amo e eu não vou permitir que qualquer coisa mundana rompa aquilo que Cristo morreu para fazer. Nunca vou deixar que uma coisa do mundo rompa uma aliança celestial. Então vamos sentar, vamos tomar um café, vamos conversar. E no final a gente pode até nem concordar, mas a gente faz um laço em amor de andar e continuar andando junto. Assim como você não vai fazer o colorado virar gremista ou vice-versa, mas vocês vão conseguir viver juntos. Assim como a gente não vai conseguir amar o argentino, né? Essas coisas todas. Brincadeira, a gente precisa amar o argentino. Mas eles lá na Argentina. Eles lá na Argentina. Tem um aqui? Ah, não acredito. Não. Mas dizem que os bons argentinos, nem eles aguentam lá, eles vêm morar para cá. Então faz sentido. Brincadeira, tá? Brincadeira. E é isso. A única coisa que nós não podemos amar é a sogra. Precisamos sim, porque, afinal de contas, por mais que a gente não entenda, foi ela que nos deu o melhor presente que a gente tem. Né? Inexplicavelmente. Mas é assim. Quarto, lembre-se que cada irmão é comprado pelo sangue de Cristo. Só por isso ele já é muito caro. Extremamente caro. E se ele é caro para Cristo, ele é caro para nós também. Se ele é caro para Cristo, ele é caro para nós também. Então nós precisamos amar todas as pessoas. E último toque. Façamos da comunhão a nossa maior arma evangelística. Porque o mundo não vai, a maior parte do mundo não vai abrir o YouTube e olhar um grande pregador falando. A maior parte do mundo não vai pegar a Bíblia, abrir e dizer assim, deixa eu ver o que ela está falando. Porque simplesmente eles não vão fazer. Nós precisamos pregar a Bíblia, mas pregar a Bíblia não só de boca, embora seja importante, mas pregar a Bíblia com nossa vida. Aquilo que nós fazemos tem que ser os princípios que nós adquirimos na palavra de Deus. E aí sim, nosso testemunho passa a ser forte. Eu tenho vivido bastante com missionários e pessoas que vão para lugares difíceis de pregar. Por exemplo, um dos lugares mais difíceis de pregar o Evangelho na América Latina é o Uruguai. É o país mais secularizado da América Latina inteira. Um país que tem 1/3 da população do Rio Grande do Sul. É extremamente difícil evangelizar no Uruguai.
Mas não é difícil viver como um bom cristão diante dos uruguaios, a ponto deles olharem e dizerem assim: tem alguma coisa diferente nesse povo. Está difícil evangelizar em Farroupilha? Farroupilha não está impedida de ver cristãos vivendo profundamente o evangelho em sua vida, amando uns aos outros e impactando a vida da cidade. E esse vai ser o nosso maior evangelismo. Por quê? Porque comunhão, ela é uma marca da Trindade e ela é um mandato. Assim como nós temos em Mateus e Marcos, a grande comissão, Mateus ela é maior. Assim como nós temos em Lucas, não fecha com uma grande comissão, mas Lucas faz a grande comissão no início do próximo livro, Atos 1:8, serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. João também tem uma grande comissão, está no capítulo 17. Oro por aqueles que crerão na mensagem desses 11, para que eles sejam um. Assim como eu estou em ti e tu em mim, Pai, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviou. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos o privilégio de olharmos a tua palavra, sermos impactados por ela, de forma tão profunda. E, Senhor, tu permite que a gente seja constrangido. E o nosso coração possa compreender quão grande é o teu amor, quão infinita é a tua graça e quão caro foi o preço pelo qual nós fomos levados à plena unidade. Senhor, cada um dos que estão aqui hoje foram comprados por esse preço, assim como eu também. E se valemos a mesma coisa para ti, precisamos olhar uns para os outros como irmãos da mesma forma. Ninguém é maior, ninguém é menor, porque ninguém chegou aqui com um preço além.